Olá pessoal, na aula de hoje veremos, continuando os estudos sobre amplificadores operacionais. Vamos ver o amplificador diferencial, a tensão de offset e a questão dos comparadores, que são circuitos muito importantes quando estudamos amplificadores operacionais. Então vamos começar com a definição do amplificador operacional. Então esta é a representação clássica de um amplificador diferencial. Na entrada dos amplificadores operacionais, todos eles têm a entrada sempre dessa forma. Vocês pegarem nos datasheets 741, LF351, TL081, 071, as entradas são dessa forma. O que pode variar são os transistores, que alguns serão bipolares, outros serão MOS, outros bimós, outros à base de FET. Ok, então nós temos V1, temos V2, temos Q1, Q2 e temos, como já vimos lá, definições das correntes que circulam aqui. Então, o importante nesse tipo de circuito aqui é a questão da simetria. Então, as correntes que circulam neste ramo aqui teriam que ser iguais às que circulam neste outro lado do circuito. Ok? De forma a ter um equilíbrio entre as correntes e as tensões no circuito. Então, supondo que Q1 e Q2, ou seja, esses dois transistores, eles sejam simétricos, tá? Então eles tenham as mesmas propriedades, as mesmas características, mesmo ganho, temos que, se V1 igual a V2, ou seja, se as tensões V1 e V2 forem iguais, nós teríamos a tensão na saída V0 igual a zero. Então, se V1 e V2 forem iguais, V0 seria nulo, tá? Porque a saída é dada por V1 menos V2. Aliás, aqui nessa saída, nesse ponto aqui. Então, só que na prática isso não ocorre, tá? Então, idealmente, a V0 seria nula para V1 igual a V2. Então, se V1 for igual a V2, o ideal seria que a saída fosse nula. Mas isso não ocorre na prática. Então, a partir daqui, vamos começar as definições de tensão de offset. Então, por que isso ocorre? Isso ocorre devido à diferença entre os transistores Q1 e Q2, tá? Que causa um desbalanceamento no circuito. Que desbalanceamento é esse? É variações de correntes, principalmente, e variações de tensões VBE. Tá? Então, com isso, nós temos que a tensão base emissor do transistor 1 ela é diferente da tensão da base emissor do transistor 2. Então, isso leva a um desbalanceamento do circuito. Então, a diferença em módulo entre os valores VB1 e VB2 é chamada de tensão de offset de entrada e é dada por essa expressão aqui. Então, só que nós sempre expressamos isso aí em termos de módulo. Lembrando que o módulo de uma variável é um valor sempre positivo. Tá? Mesmo que VB2 seja maior que VB1, nós não teremos um valor negativo de tensão de offset, pois estamos sempre trabalhando com o módulo. Tá? Então, a diferença entre os módulos de VBE1 e VBE2 é chamada de tensão de offset de entrada, ou seja, VI de offset, ou seja, essa é a tensão de offset de entrada. Então, o que é que vai acontecer com essa tensão? Essa tensão ela vai interagir com a tensão diferencial de entrada, ou seja, com a tensão nas entradas V1 e V2, e vai surgir na saída com uma tensão diferencial proporcional ao ganho do amplificador. Aí teremos uma tensão de offset de saída. Então, essa diferença de tensão, ela também será amplificada junto com o sinal. Isso é o que vai acontecer com essa tensão de offset. Tá? Então, vai ter um desbalanceamento no circuito e esse desbalanceamento leva a variações no par diferencial de entrada e essa diferença de tensão ela vai surgir na saída e amplificada pelo ganho do amplificador. Tá? Isso é uma característica que vai acontecer com a tensão de offset. Então, o que é que isso acarreta? Tem situações e tipos de sinais onde precisamos ter uma alta precisão. Por exemplo, sinais biométricos, tipo eletrocardiograma, eletroencefalograma, eletromiograma e outros sinais de controle de instrumentação, sinais
industriais também, tem a série de aplicações em que há necessidade de ter uma precisão no sinal. Tá? Então, se surgir essa tensão de offset, vai atrapalhar a precisão da análise, vai atrapalhar o sistema de controle da planta, do sistema em si. Então haverá problemas, haverá o surgimento de erros de medição, erros na interpretação dos sinais. Então, o que deve ser feito é que esses sinais têm que ser minimizados ou então eliminados de uma forma mais drástica para que ele não interfira no sinal a ser processado. Alguns operacionais eles têm entradas específicas para controle de offset. Por exemplo, o 741 ele tem os pinos 1 e 5 destinados ao controle de offset. Tá? Então ele já tem esses pinos prontos para que sejam utilizados como controle de offset. Isso é feito aterrando suas entradas e utilizando um divisor resistivo de tensão e aplicando as entradas e fazendo o controle. Tá? Isso num amplificador convencional e que não tenha o sistema de controle. Então, no 741 já esses pinos já são específicos. Então, quando o amplificador operacional não possui essas entradas, faz necessário um circuito adicional para que possa ser processado. Então, é interessante, né, quando for precisar de alta pressão de sinais, utilizar um operacional que já tenha uma pinagem específica para que seja feito o controle de offset. Esse controle de offset é feito geralmente com as entradas não inversora e inversora aterradas, ou seja, com potencial zero. E aí mede-se a diferença que está surgindo na saída operacional, e a partir daí, através de um potenciômetro, controla-se essa tensão, ajusta-se para ficar no valor zero ou no menor valor possível e não mexe-se mais no sistema. E a partir daí insere-se o circuito no sistema que está sendo mensurado, tá? Que pode ser um sinal de ECG, pode ser um sinal de pressão, de vazão, depende da necessidade e do grau de pressão que seja necessário. A partir daí, temos dois outros tipos de configurações que são muito importantes quando se estudam amplificadores operacionais, que são os comparadores, que tem uma infinidade de aplicações dentro da eletrônica. Muitos circuitos, muitos sistemas fazem uso dos comparadores para que funcionem adequadamente. Então, num comparador, utiliza-se o amplificador operacional em malha aberta, ou seja, nós vimos quando estudamos começamos a estudar amplificadores operacionais, que o amplificador em malha aberta, o seu ganho é praticamente infinito, ou seja, vai ser o ganho máximo do amplificador operacional que é especificado no datasheet do fabricante. E nesse caso, o valor de V0 da saída vai depender apenas da alimentação do amplificador operacional, ou seja, até o máximo o máximo valor que será obtido será em função dessa alimentação, porque você não pode ultrapassar, não tem como você ultrapassar, mesmo que o ganho seja alto, você não vai poder ultrapassar um valor de saída acima da tensão de alimentação fornecida ao operacional. Descontando isso aí também uma parcela dessa alimentação que é destinada à própria alimentação dos circuitos internos do operacional. Então, os comparadores eles fazem a comparação de dois sinais distintos, ou seja, V1 e V2, por exemplo, ou entre um sinal VI qualquer e um sinal de referência que chamamos de VR, ou seja, uma tensão de referência. Esse aqui é mais comum. Nós temos um sinal de entrada, a variável que estamos mesurando, que vou falar novamente. Pode ser pressão, temperatura, vazão, uma outra série de variáveis quantitativas contínuas que podem assumir diversos valores dentro de um intervalo
Isso é importante frisar, que as variáveis quantitativas contínuas, dessas que eu falei, dessas que são mensuradas por instrumentação, elas assumem diversos valores dentro de um intervalo. Então, elas são comparadas com a tensão de referência. A partir daí, os circuitos vão interagir com outras etapas do sistema e a partir daí o sistema vai executar uma determinada tarefa. Isso é um básico da instrumentação. Então, os comparadores, temos ainda sobre os comparadores, temos que, se a diferença entre os sinais for positiva, ou seja, se V mais menos V menos for maior que zero, o amplificador operacional ficará saturado. Ou seja, se a diferença entre V mais e V menos for acima de zero, ele satura. O que vai levar, ou seja, forçar a saída V0 a assumir um valor V+, ou seja, o máximo da alimentação positiva. No sentido contrário, se essa diferença for negativa, ele vai forçar a saída a assumir um valor menos V, ou seja, a alimentação negativa do operacional. Só uma observação, que V mais e V menos referem-se à alimentação do amplificador operacional. Só lembrando que os amplificadores operacionais geralmente são projetados para serem alimentados com alimentação negativa ou alimentação positiva. Então temos aqui algumas configurações clássicas para os amplificadores comparadores, na configuração de comparador. O comparador não inversor com a tensão de referência nula, ou seja, VR igual a zero. Então nós temos essa configuração, nós temos VI, tensão de entrada, nós temos a alimentação, entrada inversora aterrada, ou seja, nós temos a tensão de referência igual a zero, está no terra, e a saída. E daqui temos as considerações. Para a tensão de entrada maior que zero, a saída assume a tensão positiva, mais V. E no gráfico assume esse valor. Para VI maior que zero, ela assume V+. Para tensão de entrada menor que zero, ela assume um valor, a tensão de saída assume um valor negativo. Então, para tensão de entrada menor que zero, ela assume menos VI. Então, a representação gráfica, ou seja, a minha função de transferência é dada por esse gráfico aqui. Então, esse é o gráfico da função de transferência. E estamos levando essas considerações para a configuração não inversora com a tensão de referência nula. Agora, para a configuração inversor com a tensão de referência nula, o circuito muda um pouco. Tá? Só muda-se a questão, muda-se a diferença não é muita, é simplesmente a troca das entradas. Eu vou ter que a tensão de entrada agora está na entrada inversora e a entrada não inversora, que seria agora a minha tensão de referência, ela está aterrada, ou seja, ela assume um potencial igual a zero. Então, para a tensão de entrada maior que zero, a tensão de saída vai assumir o valor negativo. Veja que estamos usando o sinal da entrada inversora. E se o sinal de entrada for menor que zero, a tensão de saída assume o valor mais V. Referindo-se que mais V menos V é a tensão de alimentação do operacional. E o gráfico da função de transferência é dado por esse gráfico aqui. Tá? A representação gráfica é esse gráfico que vocês estão vendo aqui. Isso para o comparador inversor com a tensão de referência nula. Agora temos a questão, e se a tensão de referência ela for não nula? A análise é parecida. Muda-se apenas que temos agora uma tensão de referência, que pode ser 1 volt, 2 volts, menos 2 volts, menos 5 volts, não interessa. Então essa tensão de referência, que isso é o circuito que é o mais comum acontecer na prática, é você fornecer uma tensão de referência, ou seja, uma tensão para que o sistema compare ao sinal de entrada, que pode vir de um sensor, de um atuador, tá?
Por exemplo, você pode ter um NTC controlando um sistema on-off de controle de temperatura. Você vai trabalhar com comparadores, um atuando para desligar a temperatura quando está no nível alto, está subindo, e outro quando ela está muito abaixo, no controle de uma estufa, tá? Então você tem um comparador. Então o sistema on-off simples são 200 comparadores. Então você tem uma tensão de referência e tem um sinal de entrada sendo monitorado através de, por exemplo, um NTC ou um PTC, depende do que você queira fazer. Então você tem sinal, o sensor que está mensurando uma variável e transformando isso aí em tensão. É isso que os sensores, os atuadores fazem. Esse sinal é comparado com a tensão de referência, e a partir daqui o sistema ele vai atuar no controle da variável do sistema. Tá? Pode acionar um ventilador, pode acionar um relé e por aí vai. Tá? Isso num controle, eu estou dando um exemplo de um controle on-off bem simples, tá? E não vou entrar em detalhes dos problemas do esterese e da banda morta, apenas só essa questão exemplificando a utilização de um comparador. Então, para essa configuração não inversor com a tensão de referência positiva, ou seja, maior que zero, se a tensão de entrada for maior que a tensão de referência, a saída vai assumir um valor positivo. Então aqui antes nós tínhamos a referência inicial no zero, agora nós temos a tensão de referência em um valor qualquer, positivo. Então acima dela assume um valor V mais V. Abaixo, se a tensão de entrada for menor que VR, assume um valor menos V. Então isso é a representação gráfica da função de transferência de um comparador não inversor com a tensão de referência positiva. E agora temos o comparador inversor com a tensão de referência positiva. Agora nós tínhamos um não inversor, agora nós temos um inversor. Agora a diferença é que a entrada agora vai ser na entrada inversora e a tensão de referência está na entrada não inversora. Então, se VI, a tensão de entrada for maior que VR, então a tensão de saída assume um valor negativo. Se a tensão de entrada for menor que zero, ela vai assumir um valor positivo. Então, se a tensão de entrada for maior que a tensão de referência, ela assume um valor negativo. Se a tensão for menor que VR, ela assume um valor da tensão positivo. Assume um valor, se for menor que VR, assume V+, e se for maior que VR, assume um valor menos V. Então, essas são as aplicações, são os comparadores, e eu falei também rapidamente sobre algumas comparações. Sobre algumas aplicações de comparadores. Obrigado, pessoal. Esta foi a aula sobre amplificadores operacionais, e até a próxima aula. Um abraço sideral. Não deixe de dar o seu like, comentar, trocar ideias, e vamos seguindo em frente. Bons estudos, e sempre que a referência que eu dou para vocês é o livro Amplificadores Operacionais e Filtros Ativos, do Antônio Pertence, o livro do Bolstead. Tem também o Millman-Hawkes, que também são outras referências, e os livros de controle do BP Latte, o livro de eletrônica do BP Latte. São os livros que são referências muito boas para quem quiser se aprofundar no assunto. Ok, pessoal? Um forte abraço, um abraço sideral, e até a nossa próxima aula.